Olá a todos e bem-vindos aqui ao canal. Hoje vou-vos estar a dar assim umas recomendações do Netflix, nomeadamente de documentários. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam, subscrevam o canal se ainda não tiverem feito e sigam-me pelo Instagram para ficarem sempre a par de novos vídeos. Em primeiro lugar, queria só dizer, este fundo aqui, este sítio onde eu estou a gravar neste momento é literalmente o único sítio no escritório inteiro onde eu posso gravar. Por isso é que vocês estão a ver mais vídeos com este fundo. Não é porque eu queira exatamente, é porque eu tenho de gravar com este fundo. Se bem que eu até gosto, portanto, digam-me nos comentários se gostam deste fundo ou não. E vamos lá então passar para o vídeo. Eu quis fazer este vídeo hoje porque eu, como muita gente, descobri o Netflix. E então eu tenho andado completamente viciada, tanto em séries como em filmes, como em documentários. Documentários têm sido um bocado a minha descoberta maior, porque eu sempre gostei de documentários e o Netflix permite-me mesmo ver todo o tipo de documentários que eu queira ver, porque eles têm lá mesmo uma grande variedade, tanto da autoria deles como de outras pessoas. Eles têm uma variedade enorme de documentários para todos os gostos. Portanto, eu vou-vos dar assim uma lista dos documentários que eu já vi e que eu recomendo. Claro que eu não vi todos ainda, portanto, se vocês tiverem recomendações, digam-me aqui em baixo nos comentários. Mas antes de vos dar assim a lista dos documentários, tenho só de dar aqui um pequeno à parte. Primeiro, muitos destes documentários são assim um bocadinho mais sérios, um bocadinho mais fortes, porque é o tipo de documentários que eu gosto de ver. Portanto, pode não ser recomendado a toda a gente, principalmente se desse lado tiver alguém um bocadinho mais novo. Portanto, se tiver desse lado alguém um bocadinho mais novo, antes de se porem a ver estes documentários que eu estou a dizer, perguntem aos vossos pais se podem ou não ver. Se já tiverem idade para ver o que vem-vos dar na gana, se isso vos interessar, então eu recomendo mesmo a verem estes documentários. Mas realmente tenho de dizer que não são títulos muito fáceis, não são temas também muito confortáveis. Portanto, era só para avisar, que eu sei que vocês aqui estão habituados a rir-se e a ficar entretidos, e eu hoje queria partilhar assim uma coisa um bocadinho mais a sério, partilhar assim um lado um bocadinho mais interessado no mundo que eu tenho. Portanto, eu espero que vocês gostem e espero que se identifiquem e que sigam as minhas sugestões. Por isso, vamos lá então passar para os documentários em si. Então, o primeiro que eu tenho chama-se Drug Lords. É um documentário que tem 4 episódios, se não me engano, e é sobre os drug lords mais importantes da história mais recente. Portanto, tem sobre o Pablo Escobar, sobre o Cali Cartel e sobre outros dois que eu não me estou agora a lembrar. Mas eu achei fascinante porque eles fazem os episódios mesmo como se fosse uma história. Contam a história desde o início ao fim e põem em contexto como é que aquilo aconteceu, como é que foi o ambiente que fez com que aquela pessoa em específico conseguisse se ingrar naquele mundo. E eu achei fascinante porque realmente é um mundo completamente à parte, que é cheio de excessos e de oportunidades que uma pessoa pensa como assim aquilo chegou àquele ponto. E é fascinante ver só mesmo porque é um mundo completamente à parte daquilo que uma pessoa está habituada a ver. Por exemplo, se vocês gostaram da série Narcos, que também é da Netflix, que eu também adorei, hei de fazer um vídeo só de recomendações de séries. Se gostaram da série Narcos, vocês vão gostar de ver este documentário. Public enemy number one in the United States is drug abuse. The cartels controlled everything from the police, the military, through the politicians. Their tentacles reached out through all continents. As drug lords go, they're absolutely on top of the castle. The country was not in the hands of the people. It was in the hands of the mob. Outro documentário também mais ou menos nesta onda de crime é o Inside the World's Toughest Prisons, que é um repórter que é completamente maluquinho da cabeça, na minha opinião, que vai às prisões mais famosas por serem as prisões mais perigosas do mundo e passa lá noites. Depende um bocado de episódio para episódio, de prisão para prisão, quantas noites é que ele passa lá. Mas ele entra na prisão e passa a experienciar mesmo a vida que um prisioneiro experiencia nessa prisão em questão. Foi uma nas Filipinas, foi uma na Polónia, da prisão de segurança máxima, foi uma nas Honduras e foi uma no México também. E é fascinante ver. É um bocado assustador, é bastante assustador, mas é fascinante na minha opinião, porque dependendo dos sítios onde ele vai, as prisões podem ser ou com péssimas condições ou com excelentes condições, mas o que há em comum é o perigo que ele sente estando lá dentro, tanto da parte dos guardas como da parte dos outros prisioneiros. Há uma das prisões que, por isso simplesmente, não tem guardas dentro das prisões. É regularizada pelos próprios dos prisioneiros.
é fascinante ver. É mesmo um abre-olhos, digamos assim, para as pessoas do mundo normal que não faz parte desse mundo e que não faz ideia como é que aquilo funciona. Eu fiquei mesmo fascinada e uma pessoa pensa, aquele homem é completamente maluquinho da cabeça e tem uma coragem que muitos poucos teriam. Prison Honduras, home to over 700 inmates, many of them serving time for murder and for rape. With 3 times more prisoners than it was built for and not enough funding, the authorities have decided on a risky approach. They've armed the toughest prisoners with weapons, giving them the power to police themselves. Passando então à frente do mundo do crime, mas não saindo propriamente do mundo assim mais sinistro, chegamos ao Numbered. O Numbered é um documentário sobre os sobreviventes de Auschwitz. Vocês vão notar aqui um tema que vai passando, que é Auschwitz ou a Segunda Guerra Mundial, porque eu gosto muito desses documentários, é uma época que me fascina. Então, este documentário é o Numbered, que, como vocês podem imaginar, é sobre os números, as tatuagens dos prisioneiros, e segue vários dos sobreviventes. Muitos deles eram crianças na altura, até foram prisioneiros do Dr. Mengele. E eles lembram-se um bocado de como é que ficaram com a tatuagem, o significado que ela tem para eles, o que é que significou para eles ao longo da vida. Houve alguns que decidiram simplesmente tirar a tatuagem do braço, outros que mantêm aquilo como um bocado uma medalha de sobrevivência daquilo que passaram. É fascinante ver realmente e é um daqueles documentários que se vê da primeira pessoa o ponto de vista de um sobrevivente de Auschwitz. Meine Nummer ist B11647. A11998. זה אני לא יכולה להגיד בעברית. אני לא אומר שזה צלקת, בשבילי זה מדליה. Bem, já que estamos no tema de Segunda Guerra Mundial, mais vale fazer todos os documentários desse tema assim de seguida. Então, o seguinte é o que eu mais gosto, o documentário mesmo que eu mais gosto sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre o Holocausto e sobre Auschwitz, que é Auschwitz, The Nazis and the Final Solution, que é um documentário ou uma minissérie que tem cerca de 6 episódios, se não me engano, e eles contam desde o início da concepção de Auschwitz até ao final. Eles passam também um bocado pelo início da Segunda Guerra Mundial, pelo início da carreira de Hitler, e explicam como é que o campo de concentração mais conhecido por ter morto milhões de judeus, como é que ele aconteceu, como é que foi construído, porque se vocês pensarem nisso, aquilo é uma coisa que teve engenheiros envolvidos, teve designers envolvidos, teve muitas pessoas envolvidas em desenhar aquele campo, construir aquele campo e torná-lo naquilo que eventualmente ele se tornou. Inicialmente não era para ser o que foi eventualmente, e vocês com este documentário conseguem perceber mais ou menos as nuances da coisa e como é que as decisões de certas pessoas afetou o outcome final, e como é que, no final, eles tentaram esconder as provas daquilo que fizeram e deixaram o campo como hoje em dia nós o encontramos. In 1943, Auschwitz was about to enter the most crucial phase of its existence. One that would eventually make it the site of the largest mass murder in the world. Zwischen Leichenkeller 1 und 2. In March 1943, new gas chambers and crematoria opened, increasing dramatically the killing potential of the camp. Mais um sobre os campos de concentração, e eu acho que este é o último, deixem só confirmar. Este é o último sobre os campos de concentração, não sobre a Segunda Guerra Mundial, mas este eu achei mesmo fascinante. Eu nunca tinha visto este documentário, eu não sei bem como, mas este chama-se Nazi Concentration Camps e é essencialmente a reportagem de aliados, de soldados aliados, ao chegarem aos campos de concentração. Portanto, são filmagens da altura, mesmo daquela altura, dos testemunhos das pessoas que chegaram em primeiro lugar aos campos de concentração. Aqueles vídeos foram feitos como um relatório para enviarem de volta aos aliados e nós conseguimos ver exatamente aquilo que eles viram quando chegaram aos campos de concentração. É muito chocante, é bastante gráfico, portanto, para quem tiver um estômago um bocado mais sensível, não recomendo de todo ver, mas quem tiver
veja, vale a pena, abre os olhos a uma pessoa. Eles, inclusive, fizeram uma coisa que eu achei que foi o que mais me marcou deste documentário, que foi, num dos casos, eles foram à aldeia adjacente ao campo de concentração, porque muitos destes campos de concentração estavam junto a uma aldeia com alemães ou com polacos, ou onde quer que tenha sido esse campo de concentração, e as pessoas dessa aldeia, por norma, ou não sabiam o que é que se passava, ou então sabiam e nada faziam, e então o que eles fizeram num campo de concentração em específico foi ir buscar as pessoas à aldeia adjacente e levá-las e obrigá-las a ver exatamente aquilo que se tinha passado no campo de concentração, apenas a uns quilómetros da casa das pessoas. E realmente vê-se pela cara das pessoas o choque e o completo choque que elas tiveram quando lá chegarem, quando viram o que se estava a passar. E, inclusive, vilas que sabiam o que é que se estava a passar ali, mas que decidiram fechar os olhos e nada fazer. Portanto, este é um documentário mais real, mais chocante. Não há reprodução tipo dos acontecimentos, não é uma coisa que tenha atores a fazer. Isto são realmente filmagens da vida real que aconteceram efetivamente. Mas eu acho que é isso que faz com que este documentário ainda seja mais fascinante, é porque vocês veem mesmo o que aconteceu na altura, portanto, é isso. These are the locations of the largest concentration and prison camps maintained throughout Germany and occupied Europe under the Nazi regime. This film report, covering a representative group of such camps, illustrates the general conditions which prevailed. More than 200 political prisoners were burned to death at this concentration camp near Leipzig. O último da Segunda Guerra Mundial, eu sei, isto são muitos da Segunda Guerra Mundial, mas eu já vos disse aqui no canal, eu sou um bocado fascinada com esse tema, portanto, eu vejo muitos, e há muitos que eu recomendo para quem desse lado também goste deste tema. É o Hiroshima BBC History of World War II, que é sobre a bomba de Hiroshima. Eu não sabia bem a história de Hiroshima, por acaso, não sabia que tinha existido, sabia o que era, sabia que era a bomba atómica, mas eu não sabia exatamente a história por detrás, não sabia o que é que tinha acontecido lá, não tinha a ideia do que, na realidade, quais é que tinham sido as consequências. Eu tinha uma ideia de bomba atómica, tinha uma ideia de radiação, eu sabia mais ou menos o que é que tinha acontecido, mas não sabia exatamente o que é que se tinha passado, quais é que tinham sido as consequências. Tenho também relatos dos sobreviventes, eu nem sabia que haviam sobreviventes, honestamente, nem sequer me passou pela cabeça que houvesse sobreviventes de uma bomba de Hiroshima, pessoas que estiveram lá e que sobreviveram, não sei bem como, aliás sei, mas é completamente chocante imaginar-se que é que pessoas consigam sobreviver a isso. E estando nós no estado do mundo como estamos hoje em dia, não sei porque parece-me adequado ter uma ideia do que é que uma bomba atómica faz. Não sei, digo eu. The time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Bem, passando à frente dos documentários mais fortes e mais intensos, mas que honestamente são os documentários que eu gosto, são os fortes e intensos. Passamos então para o The Royal House of Windsor. Este documentário é sobre a família real inglesa, sobre os últimos 100 anos, se não me engano, que é basicamente há quanto tempo eles têm o apelido ou o nome Windsor, e vai seguindo a história da família real britânica e mostra como é que eles, com o passar destes anos, conseguiram manter-se no trono, como é que conseguiram manter a monarquia, como é que eles lidaram com as adversidades, com os perigos à coroa, porque houve muitos perigos à coroa, como vocês conseguem imaginar, não é? Hoje em dia já quase não há monarquias, pelo menos na Europa, mas eles são uma das que perduram e que continuam a ser bastante relevantes no mundo de hoje em dia. Como é que eles se mantiveram no mundo e como é que se mantiveram relevantes para o mundo em si e para o seu próprio país, num país que
gosta e que apoia a coroa. Portanto, é fascinante ver, é um relato que segue a família real já de há muito tempo atrás. Como é que foi a decisão do nome Windsor? É muito engraçado saber isso também. É um documentário que eu recomendo bastante, tem vários episódios, eu não me estou a lembrar quantos é que são, sorry, mas se passarem pela Netflix têm lá o trailer e conseguem ver por vocês mesmos se é uma coisa que vos interessa ou não. This year, the Royal House of Windsor celebrates 100 years on the British throne. They are now the most famous royal family in the world and have prospered while other great dynasties have fallen. They've seen their relatives overthrown, murdered and exiled, overcome family feuds, fire and betrayal. And they have always followed one crucial rule: survive. De seguida temos o Sing Allred, que é sobre a Gloria Allred, que é uma advogada dos direitos femininos. Ela é engraçado porque o documentário é um bocado sobre a vida dela e como ela veio de ser uma advogada que ia a talk shows e ia a debates e tentava incutir às mulheres que elas tinham mais direitos do que aqueles que elas tinham. E ela foi confrontada com muitas dificuldades porque nem todas as mulheres queriam votar, por exemplo. Por isso ela teve muitos anos a tentar mudar a mentalidade tanto dos homens como das mulheres e então construiu a sua carreira a partir disso, a partir do direito das mulheres, a partir dos processos contra a violência sexual e o assédio sexual e tudo isso. Ela é a representante da maior parte das acusadoras do Bill Cosby hoje em dia. Portanto, é um documentário muito, muito engraçado para ver e vemos também realmente uma pessoa que lutou a vida inteira para dar força às mulheres e dar voz às mulheres. Eu gostei mesmo muito deste documentário, por isso recomendo. I'm so proud of all of the women who have had the courage to speak out. Rich, famous, powerful men have to understand there are rules, there are boundaries. They must respect those boundaries. This has got to end, and it needs to end right now. There is a war on women. Women depend on me to be strong and to assert and protect their rights. Este documentário deixou-me lavada em lágrimas. O Audrey and Daisy segue duas histórias diferentes sobre duas noites diferentes de duas raparigas diferentes que foram duas noites marcantes para cada uma e que tiveram outcomes semelhantes, se bem que a conclusão não foi a mesma para as duas. Este documentário mostra um bocado como o assédio sexual e como a violência sexual e como a forma que os rapazes adolescentes veem as brincadeiras e veem uma inocente, o que eles dizem que é inocente fotografia partilhada com amigos, as consequências que isso pode ter no futuro e o que pode ter na vida de uma pessoa. É um documentário bastante forte, lá está, mas que eu acho que é bastante apropriado para as pessoas no secundário, por exemplo, verem e para abrir um bocado os olhos. Porque nós às vezes pensamos, é uma coisa inocente e não sei o quê, e ela já devia saber melhor, ou ela ou ela estava a pedi-las, ou isto ou aquilo, quando, honestamente, elas nunca estão a pedi-las. A privacidade é uma coisa muito, muito importante para todos nós, e quando ela é infringida é muito, muito difícil de lidar com isso. Principalmente quando tem um cariz sexual e isso acontece a um adolescente ou uma adolescente em que está naquela altura da vida em que não consegue olhar para lá da situação em que ela está no momento. É uma coisa mesmo muito dramática que pode ter consequências bastante dramáticas e definitivas. Portanto, se é uma coisa que vos interessa, vejam, eu recomendo. Preparem-se para ir buscar os lenços de papel, porque eu fartei-me de chorar neste documentário. É muito forte, mas eu achei que era mesmo muito bom. This guy started texting me. It was kind of like, older boys want to hang out with us. I think I was drunk. The boys were pretty persistent. Then I guess things got worse. She was laying in the yard and her hair was frozen to the ground. A group of boys crowded around, looking at a phone. Então, quase a acabar aqui esta lista gigante, temos o Banking on Bitcoin. Isto é sobre o Bitcoin, que é a cryptocurrency que existe. Para quem não sabe, é uma como é que eu traduzo isto para português? Cryptocurrency. É uma moeda online,
basicamente, essa é a melhor forma que eu consigo explicar. Vejam um documentário para perceber melhor. Eu, pelo menos, consegui perceber bastante melhor sobre o Bitcoin. Eu não percebia muito bem o que era, como é que funcionava, porque é que funcionava, e sabendo agora como é que funciona e porque é que funciona, consigo perceber qual é que é o grande alarido à sua volta. Há pessoas que acham que é uma bolha, há pessoas que acham que é a moeda do futuro. Quem sabe? Ninguém. Se alguém conseguisse prever o futuro, era ótimo, mas é impossível. Portanto, se vocês têm curiosidade para saber o que é o Bitcoin, isto é um excelente documentário que explica muito, muito bem exatamente o que é, como funciona e porque é que funciona. It was an historic day with Wall Street shaken to its foundation. At one point, the market fell as if down a well. For hundreds of years, we have had governments issue money. In 2008, I became somewhat obsessed with why was it that our money was controlled by central banks. E por último, temos o Icarus. Exato, Icarus. É o gajo que chegou demasiado perto do sol, não é? Eu acho que é esse. Que é basicamente... que é sobre o escândalo do doping das equipas de desporto da Rússia. É um documentário muito engraçado porque vê-se que começou a ser feito não tendo esse intuito final de ser o que foi, mas que o repórter, por acaso, foi ali e apanhou um timing impressionante para criar um documentário bastante mais interessante do que seria. Ele começou o documentário como sendo uma experiência à volta do doping, para ele experimentar dele mesmo e ver os resultados que iriam produzir, e depois acabou por apanhar-se no meio de um escândalo do doping envolvido com o médico principal da equipa olímpica russa, que estava a fugir da Rússia porque estava em grande risco de vida por lá estar. Bem, vejam o documentário. É bastante eye-opening, principalmente para ter uma ideia de como é que as coisas funcionam na Rússia, e achei muito, muito interessante. Portanto, fica a recomendação. Were you the mastermind that cheated the Olympics? Yes. Today, the World Anti-Doping Agency suspended Russia's sports drug testing lab. 99% of Russian athletes are guilty of doping. It's worse than we thought. If this is true, it is an unimaginable level of criminality. Com isto dito, temos então o vídeo feito. Eu nunca tinha feito um vídeo assim deste género, portanto eu não faço ideia se vocês gostaram ou não. Digam-me nos comentários, deem-me o vosso feedback. Digam-me se vocês gostavam que eu partilhasse convosco mais recomendações de filmes, de animes, de canais do YouTube, coisas assim, coisas que eu recomendasse. Eu sei que a lista que eu dei hoje é um bocadinho fora do meu tipo de conteúdo, não é propriamente, digamos que coisas de feel good, nem coisas fáceis de dizer ou de se ver, mas eu gosto muito e mesmo destes temas, eu interesso-me bastante por estes temas, e eu sei que só porque faço vídeos de cabelos e maquilhagem aqui no YouTube não quer dizer que eu não tenha outro tipo de gostos. Portanto, eu também quis partilhar aqui convosco estas recomendações um bocadinho mais sérias para quem estiver interessado. Não se preocupem, vou continuar a fazer vídeos leves, mas eu achei que podia trazer-vos este porque eu já fiz uns quantos lives em que vocês me pediram recomendações de coisas da Netflix, portanto aqui fica. Assim sendo, não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. Deixem um like no vídeo se tiverem gostado. Digam-me aqui nos comentários então que outros vídeos é que vocês gostavam deste género que eu fizesse. E sigam também pelo Instagram para ficarem sempre a par de novos vídeos. Por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, até ao próximo vídeo.